Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Então, estou aqui para a nossa primeira videoaula de Meta 28, onde nós começaremos a falar sobre dois tópicos do assunto de estatística, que está no capítulo 8, então estamos retornando, né, ao capítulo 8, que foi um capítulo que nós pulamos, primeiro para estudar o capítulo 9, e agora nós retornamos aí com o assunto de estatística, certo? Primeiro assunto que eu vou falar é sobre a tabela de frequências, né? Então vamos pegar um exemplo para resolver juntos, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, no meu exemplo aqui diz assim: a tabela apresenta o número de acertos dos 600 candidatos que realizaram a prova da segunda fase de um concurso, que continha 5 questões de múltipla escolha. Então, deixa eu explicar o que eu tenho aqui nas duas primeiras colunas da minha tabela. Então, o número de acertos eram 5 questões, tá? Acertou 5, acertou 4, 3, 2, 1, não acertou nenhuma. E aqui eu tenho o número de candidatos, tá? Número de candidatos que acertaram 5 questões são 204, 132 candidatos acertaram 4 questões, 96 candidatos acertaram 3, 78 candidatos acertaram 2, 66 candidatos acertaram 1 e 24 não acertaram nenhuma. Total aqui, ó, 600 candidatos, tá? Então, assim, como esse número de acertos aqui, né, de 5 acertos apareceu em 204 provas, digamos assim, essa é a minha frequência com que esse número de acertos apareceu. Por isso que o número de candidatos que acertaram 5 questões, 4, 3, 2 e 1, eu também chamo de frequência, tá? Representado aqui pela letra F, certo? Aqui, ó, letra F. E aí, o que a gente faz depois para montar a segunda coluna, que é chamada de frequência acumulada? É meio que uma somatória que a gente está fazendo. Então, você repete o primeiro valor e você vai somando com os demais, sucessivamente. Então, 204 mais 132, 336, mais 96, 432, mais 78, 510, mais 66, 576, mais 24, 600, certo? Ó, esses dois aqui tem que ser o mesmo valor. Aqui eu não coloco nada. O que é essa frequência relativa? É essa frequência aqui, que é o número de candidatos, só que representada em forma de porcentagem. Então, você usa uma regrinha de 3, tá? Então, você faz assim, os 600 equivale ao teu 100%. Você quer saber primeiro 204, ó, x, resolvi, achei 34%, coloco aqui. Agora faço para o segundo, 132. Monto a mesma regra de 3, só que aqui eu troco e coloco 132, depois 96, 78, 66, 24, tá? Tem uma outra opção de você montar essa regra de 3 para um candidato, tá? Então, a gente faz assim, 600 é o teu 100%, você quer saber de um que deu X. Aí você achou que cada candidato representa aproximadamente 0,1666%, certo? O que eu teria que fazer com esse valor? Pegar cada valor aqui da tabela de frequências na coluna de frequência, que é o número de candidatos, por exemplo, 204 e multiplicar por esse valor. Aí eu vou ter a porcentagem aqui. 132 multiplicar por esse valor, né? Só que o problema, tá? Que esse valor aqui, ó, esse valor de um candidato utilizo para multiplicar todas as frequências, ou seja, a segunda coluna da tabela, tá? Só que normalmente nós utilizamos essa técnica para facilitar os cálculos quando eu encontro aqui um valor que seja finito, tá? Que não seja uma dízima periódica e nem um número decimal infinito. Então, aqui, ó, porém, encontramos como resultado uma dízima periódica. E quando isso acontece, não é muito aconselhável utilizar essa técnica por não termos encontrado um valor finito para x, tá? Porque senão as suas porcentagens aqui também, elas ficarão em valores aproximados. E aqui, se a gente usar a regra de 3 para cada um, nesse caso, nesse exemplo aqui, ó, eu acho a porcentagem exata, tá? Então, nesse caso aqui desse meu exemplo, o ideal é fazer para cada um mesmo aqui, para cada valor, tá? Montar a regrinha de 3.
Aí, para 132 dá 22%, para 96, 16, né? Montei toda a minha coluna de frequência. Faço a soma no final para ver se vai fechar os 100%, tá? Essa é a chamada frequência relativa, em porcentagem, FR. E depois, a última coluna da tabela, eu faço a chamada frequência acumulada relativa. Mais ou menos o que a gente fez com essa coluna aqui, tá? Vou repetir a primeira, 34%, com 22, 56%, com 16, 72%, com 13, 85%, com 11, 96%, com 4, ó, somei com 4, 100%. Aqui, ó, tem que fechar, ó, o valor igual, tá? E aí tem que fechar o 100%, que aí você tem certeza que tá certinho o que você fez, certo? Então, é essa tabela de frequências, basicamente, que a gente vai ter que trabalhar, né? Montar a regra de 3 para porcentagem. Então, acaba se resumindo num conteúdo que a gente já estudou, que é a regra de 3, né? E proporcionalidade, certo? E porcentagem também. Então, na nossa primeira videoaula seria isso, a apresentação dessa tabela aí para vocês com exemplo, certo? Então, é isso, pessoal. Aí eu encontro vocês na nossa segunda videoaula, tá? Onde eu vou falar um pouquinho sobre os intervalos de classe, certo? Então, grande abraço para vocês e bons estudos!